Boa noite a todos, que a graça do Senhor esteja com todos em mais uma noite e de maneira especial na presença do Rei do Universo, Esta é a quarta noite, ou quarto dia da nossa Semana Santa, e eu acredito que cada momento como esse é um encontro único, exclusivo, especial, onde a gente recebe inclusive uma bênção especial. A revelação diz que há uma bênção especial que nós somente a recebemos quando estamos na igreja. Somos abençoados em qualquer lugar, somos abençoados em casa, quando oramos, quando estudamos a Bíblia, quando nos colocamos de joelhos diante de Deus. Nós somos abençoados quando estamos na rua e dirigimos o pensamento e a consciência ao céu, a Deus. Somos abençoados em qualquer lugar onde nós estamos ali, em algum momento espiritual, na presença de Deus, mas há uma bênção especial que a recebemos quando estamos no templo de Deus, na igreja de Deus, Feche os olhos e vamos orar. Querido Deus, obrigado pela Tua graça e pela Tua bondade. Pedimos que o Senhor, por favor, esteja com a gente esta noite, por mais uma vez, e fale com a gente através da história e da experiência de Pedro, aquele que o Senhor um dia chamou para o ministério, que o Senhor preparou ele, capacitou ele para desempenhar o teu chamado. Que as lições da sua experiência possam servir para nós hoje. Fale ao nosso coração e à nossa consciência, por favor, Senhor. É no mérito do poderoso Jesus Cristo que suplicamos para a Tua honra e glória. Amém. Amém. A nossa história hoje é sobre libertar da incredulidade. A incredulidade, você sabe que é, de uma forma muito simples, de forma clara, a incredulidade, ela significa, dentro deste contexto, desconfiança de Deus, desconfiança em Jesus, ou limitar a nossa confiança. Nós vamos à noite, portanto, falar de um personagem muito importante, registrado no Novo Testamento. Vamos falar sobre o apóstolo Pedro. Pedro teve uma vida de altos e baixos. E esses altos e baixos vão dizer muitas coisas para nós hoje. A princípio, nós sabemos que a história de Pedro é apaixonante. E ele não era um homem de meias medidas. Era temperamental e era exaltado. Pedro tinha muitos defeitos, a gente sabe. Aliás, quem é que não tem defeitos? Pedro tinha muitos defeitos. Alguns que nós podemos conseguir identificar é que Pedro era impetuoso. Pedro era vaidoso. Pedro era autoconfiante. E além disso, ele tinha pouca instrução. Era um homem muito simples. A gente sabe. As cartas de Pedro revelam que ele era um homem simples. Jesus não viu em Pedro o que ele era, mas no que ele podia se tornar. Observe, Jesus não viu em Pedro, porque alguém pode perguntar por que Jesus escolheu alguém tão impetuoso como Pedro, não é? Por que Jesus escolheu alguém tão precipitado, que primeiro age para depois pensar?
alguém tão sanguíneo como Pedro. Mas é porque Jesus não viu em Pedro, ou não via em Pedro o que ele era, mas no que ele poderia, ou no que ele podia se tornar, nas mãos do Espírito Santo. Durante o processo de discipulado com Jesus, o apóstolo Pedro, assim como o que nós citamos ontem, Judas, o apóstolo Pedro teve o privilégio, o grande privilégio de ouvir as parábolas diretamente dos lábios de Jesus. Pedro teve o privilégio de estar lado a lado por alguns anos com o Senhor da glória. Pedro teve o privilégio de contemplar com os olhos da carne, vívidos, com olhos reais e não com olhos da fé. Ele teve o privilégio de contemplar dia após dia a presença do próprio Deus como humano. Ele pôde ouvir a voz. A Bíblia não relata tudo, mas eu imagino, eu comigo, gosto de imaginar que talvez Pedro em muitas ocasiões, ele talvez tenha ficado ali do lado de Jesus e feito muitas perguntas. Sabe aquelas perguntas que eu e vocês gostaríamos de fazer pessoalmente para Deus? As perguntas mais difíceis, mais complexas, mais misteriosas. Eu imagino que Pedro em algum momento, talvez tenha, numa dimensão de curiosidade, perturbado Jesus muitas vezes e feito muitas perguntas. Que privilégio! Privilégio que nós teremos somente quando Jesus voltar. Pedro teve este privilégio. Eu não estou falando de contemplar, de ver com os olhos da fé, estou falando de ver com os olhos terrenos, carnais, de forma visível mesmo, literal. Pedro teve este enorme privilégio. Mas houve um momento de fraqueza e abandono na vida de Pedro. Eu gostaria de ler com vocês esse texto, que está no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 21. Observe o que o evangelista vai dizer no capítulo 21. A princípio, quando nós lemos o Evangelho de João, nós percebemos uma coisa. Nós percebemos que o Evangelho, ele se conclui, ele se define até o capítulo 20. É percebível, a gente consegue perceber que o capítulo 21 parece ter sido acrescido posteriormente. A impressão que dá, que pelo menos alude, a ideia que alude é que o evangelista, quando estava escrevendo, ele pretendia escrever até o capítulo 20. E de repente o capítulo 21 ele é introduzido como um anexo, como alguma coisa que aconteceu, algo extraordinário, e que o evangelista pensou, não, eu não posso mais concluir apenas no capítulo 20, eu preciso acrescentar mais esta narrativa, porque algo extraordinário, algo que não estava no script, aconteceu. E João então escreve, nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou pão, lhes deu, e de igual modo, o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Pedro interrogado. Agora começa o interrogatório. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou, Simão filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhes, Senhor, tu sabes todas as coisas,
Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade eu te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus, e depois de assim falar acrescentou-lhe: segue-me. Segue-me. Aquele encontro na praia era o encontro, o grande encontro. Era o encontro entre o desespero e a esperança. Aquele era o encontro entre a vida e a morte. Aquele era o encontro entre as incertezas e a fé. Aquele era o encontro entre o homem e Deus. Pedro era aquele tipo de homem que muitas das vezes acreditava que a força vinha de si mesmo. Aquele tipo de homem que confiava muito em seus talentos, confiava muito em sabedoria, acreditava muito na sua capacidade. Um dia Jesus teve que dizer a ele, porque num ato de precipitação, ele disse: todos esses podem te negar, eu não te negarei. E Jesus então teve que olhar para Pedro fixamente nos olhos e dizer: Pedro, você não sabe o que está dizendo. Daqui a pouco você me negará. Numa outra ocasião, Pedro disse: Senhor, somente o Senhor é quem tem palavras de vida. Naquele momento Pedro estava sendo usado por Deus, e Jesus disse: Pedro, essas palavras não são suas, essas palavras foi Deus quem as revelou. Mas num outro momento, o mesmo Pedro que um dia foi usado por Deus, no outro dia Jesus teve que dizer o quê? Arreda-te daqui, Satanás. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Pedro, você está sendo usado pelo diabo. E olha que Pedro não precisou sair da igreja, como aquelas pessoas que um dia saem, abandonam e viram as costas e vão embora. Ele não precisou passar por essa experiência amarga da apostasia para ser usado pelo diabo. A mesma coisa nós hoje. Você não precisa muitas das vezes sair da igreja para ser usado pelo diabo. Não é necessário muito tempo de descontato espiritual com Deus para dar passos em falsos na vida. Sabe o que Jesus está querendo nos ensinar com isto? O que a Bíblia está querendo nos ensinar é que nós precisamos aprender a desconfiar de nós mesmos, aprender a desconfiar do seu poder, da sua força, da sua capacidade. Desconfie dos seus talentos, desconfie da sua inteligência, desconfie do seu coração. Confie em mim. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Comigo tudo você pode. Comigo você pode superar as dificuldades, os problemas, ser vitorioso. Confie na minha graça, confie na minha força, disse Deus, é o que diz Jesus. Confie no meu poder, confie no que eu posso fazer por você e não no que você pode fazer por você mesmo. E Pedro era, pelo menos por algum tempo na sua vida, aquele tipo de pessoa que ainda precisava aprender muitas lições, precisava aprender a olhar menos para dentro de si e olhar mais para Jesus, para Deus. Me lembro daquela história lá, lembra no mar, quando Jesus disse venha, e Pedro foi e começou a andar sobre as águas, lembra disso? E de repente, num momento assim, Pedro começou a afundar nas águas. E sabe por que Pedro começou a afundar nas águas? Porque tirou os olhos de Deus, tirou os olhos de Cristo, começou a olhar para si mesmo. E quando olhamos para nós mesmos, é o momento em que nós começamos a afundar em nossa existência, em nossa vida.
É assim, é a lei da vida espiritual. Não tem como viver fora dessa lei, porque se viver dessa lei, a exemplo de Pedro, nós afundaremos nas águas da vida. É assim. Deus é a nossa força, Deus é o nosso sustento, Deus é a nossa garantia de vitória. Somente nele podemos andar seguramente, somente nele podemos ter uma vida um pouco melhor, um pouco mais segura, um pouco mais pacífica, mesmo apesar dos problemas, mesmo apesar das dificuldades, das tribulações, mesmo apesar de tudo. Naquela manhã ali na praia, eu imagino que Pedro talvez estivesse passando por aquele momento de crise espiritual, de sentimento de culpa. Que culpa? Ele era o líder, e como líder, o que ele deveria fazer? Motivar o grupo, motivar os demais, os liderados, a executar o chamado e o propósito da qual Deus havia comissionado eles. Mas de repente Pedro, o próprio Pedro, o líder do grupo, ele convida o povo a pescar. E o povo e eles, pescadores, voltam à velha prática da pesca. Estão lá na praia. E eu fico imaginando às vezes que talvez Pedro, ele sabia que em algum momento Jesus iria aparecer. Em algum momento Jesus iria aparecer. E talvez Pedro até imaginasse que se Jesus aparecesse, talvez Jesus chamaria a atenção dele, quem sabe na frente do grupo. E Pedro estava ali, imagino eu, tenso, preocupado, talvez desanimado, para baixo, sem motivação espiritual. Talvez não conseguia olhar para frente, não conseguia ver o propósito, o significado de tudo que eles aprenderam durante aqueles 3 anos com Cristo. E agora na velha vida, na vida antiga, relembrando como era o trabalho de pescador, e agora jogando as redes e não pegando nada. Mas de repente alguém aparece. E às vezes gosto de imaginar que Pedro talvez pensasse que Jesus iria aparecer. E Jesus apareceu. E quando Jesus apareceu e que Pedro percebeu que era Jesus, talvez Pedro estivesse ali atônito, tenso, preocupado. O que Jesus vai dizer? Porque eu fugi do ministério, trouxe os discípulos comigo e voltamos a pescar peixes aqui na praia. Isso daqui como sem rumo, sem direção. E Jesus chega, se aproxima. E ao invés de Jesus chegar e dando uma dura no grupo, uma dura no líder, Jesus simplesmente olha para eles e pergunta: vocês estão com fome? Querem comer alguma coisa? E o grupo diz sim. E Jesus mais uma vez, ele faz aquilo que ele apreciava fazer. De repente jogam as redes e os peixes aparecem, e eles começam a comer. E começam a comer, e estavam comendo, e de repente talvez Pedro estivesse ali comendo, mas preocupado. E agora? E depois de comer, o que vai ser? Depois que terminar o lanche, como é que vai ser? Mas quando o lanche está ali, talvez terminando, não sei, e Jesus então olha para Pedro, chama ele no canto e diz o quê? Dá uma dura nele, puxa a orelha dele, faz uma advertência severa. É assim? Quantos no lugar de Jesus faria assim, não é? Quantos são os líderes que fariam dessa maneira? Seriam insípidos, hostis. Quem sabe alguns até chamaria Pedro na frente do grupo, na frente de todos, e dissesse na frente de todos: você não vale nada, você é um covarde, você me abandonou o princípio do chamado, você é uma vergonha para o grupo. Foi isso que Jesus fez? Mas muitos fariam dessa maneira que eu estou dizendo. Mas Deus nunca se interessou em humilhar as pessoas. Deus nunca teve interesse, desejo, prazer de trazer vergonha para as pessoas.
Os seres humanos, sim, às vezes gostam disto, com o senso da justiça, com o argumento da justiça, como se justiça fosse fazer isto, humilhar mesmo as pessoas mais sinceras que existem, mesmo aquelas que fracassam, mas que fracassaram tentando acertar. Jesus simplesmente chama Pedro no canto e diz: Pedro, você me ama? E talvez Pedro tenha dado aquele suspiro: ufa, eu esperava algo mais enérgico, duro. E Jesus pergunta: tu me amas? E Pedro responde rapidamente: sim, Senhor, claro que eu te amo. E Jesus olha para Pedro e mais uma vez diz assim: Pedro, tu me amas? E Pedro apressadamente novamente diz: sim, Senhor, o Senhor sabe, eu amo o Senhor. E pela terceira vez Jesus diz assim: Pedro, você não entendeu. Você não entendeu o que eu disse. Eu perguntei se você me ama. E quando Jesus perguntou pela terceira vez, Pedro entendeu. E quando Pedro entendeu, Pedro só pôde dizer: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que mesmo com o amor humano, egoísta, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro sabia que Jesus não tinha motivos para acreditar. Pedro sabia porque havia prometido tantas vezes e nunca ter cumprido. Promessas humanas que nos trazem mais complexo de culpa por não serem cumpridas. Quantos são escravos de promessas e promessas e promessas. Prometo que hoje, a partir de hoje vai ser diferente. Prometo que a partir da Semana Santa vai ser diferente. A partir da próxima semana, do próximo mês, do próximo ano. Quantas promessas que nunca se cumprem. Pedro era um exemplo de promessas que nunca se cumpriam. Promessas que eram feitas e que só traziam mais dor, mais sofrimento, mais complexo de culpa por não cumpri-las. Pedro se lembrou, como num filme passa sobre a sua consciência, as tantas vezes. Se lembrou imagino que talvez tenha se lembrado de quando puxou a faca para defender Jesus, mas depois estava fugindo com medo. Se lembrou quando disse: todos esses podem te negar, eu não. Mas depois estava negando Jesus e o negou por 3 vezes. Tantas promessas, tantas promessas, tantas promessas. Naquele dia Pedro então entendeu. E ele disse: Senhor, o Senhor sabe tudo. E eu sei que o Senhor não tem motivos para acreditar. Mas mesmo um amor tão humano, tão inconsistente, tão difícil, tão complicado, o Senhor sabe que no fundo do meu coração há algo forte que me impulsiona, que me faz desejar amá-lo de toda a minha alma. Amigo, irmão, eu pergunto para você: você teve esse encontro com Deus em algum momento da sua vida? Você acha que não teve ainda? Você acha que falta alguma coisa? Hoje é o dia de você se desvencilhar de promessas frágeis, que se quebram, se esfacelam com facilidade. A exemplo de Pedro, diga para Deus hoje: Senhor, eu sei que o Senhor não tem motivos para acreditar em mim, mas eu quero, me ajuda, me segura em minha mão, caminha comigo, escreva a minha história, converta esse coração duro que tenho.
Foi através da via dolorosa que Pedro pôde contemplar aquilo que antes não podia. Foi pela via dolorosa, graças à via dolorosa, que hoje nós podemos também olhar para o céu, não como um céu fechado em trevas de nuvens densas, escuras e relâmpagos, mas como um céu cheio de cores azuis, cheio de cor azul e de um sol radiante. É através da via dolorosa que a nossa vida pode ter um sinete a mais de esperança. É através da via dolorosa que nós podemos, como Pedro, ter um encontro com Deus. O encontro entre a incerteza e a fé. O encontro entre a morte e a vida. O encontro entre o desespero e a esperança. O encontro entre você e Deus. E Deus. Domingo nós teremos uma linda festa batismal. Várias pessoas já se decidiram. Várias pessoas já tomaram a decisão, né, Américo? Várias pessoas. E tem mais algumas que estão ainda, né? Só falta alguns detalhezinhos. E você pode ser o próximo. Domingo vai ser nós teremos uma linda noite, uma linda festa de entrega. De entrega. E você pode ser o próximo. Feche os olhos e vamos orar. Obrigado, Senhor, por nunca ter desistido da gente. Obrigado, Senhor, por nunca ter virado as costas e ido embora. Obrigado, Senhor, porque o Senhor poderia ter pego este planeta e ter lançado lá nos confins do universo. Mas o Senhor não fez isto. O Senhor não fez isto. Obrigado por nunca ter desistido de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado. Escreva a nossa história, ó Deus. Tire as escamas dos nossos olhos. Tira, Senhor, a dureza do nosso coração. A exemplo de Pedro, que naquela manhã ali na praia, que teve um encontro diferente, um encontro inigualável. Nos ajuda a ter esse mesmo encontro. Nos ajude a olhar para o céu com os olhos da fé. Nos ajude a ter um coração que anseia, que frima de desejo de abraçá-lo. Ó Deus querido, por favor, Senhor, muda a nossa vida. Prepara-nos dia após dia para a eternidade. Nos ajuda, Senhor, a sermos mais que vencedores no sangue do Cordeiro. Nós queremos ter esse encontro que o Senhor teve com Pedro naquele dia. Encontre-se com a gente, por favor. Encontre-se com a gente, por favor, ó Deus eterno. Nós suplicamos por misericórdia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que Deus lhe abençoe. Até amanhã às 19h15 para o nosso 5º dia da Semana Santa. Um abraço aos amigos que estão nos acompanhando pela internet. A gente se encontra amanhã. Compartilhe, viu, esse vídeo. Ele vai ficar gravado nas redes sociais. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. Um abraço, até mais.